pessoal, eu sou a Cláudia Martins e você, seja muito bem-vindo ao meu canal de História da Igreja. Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu trouxe um assunto bem mais atual, que é o avivamento nas Ilhas Fiji. E você, já ouviu falar no avivamento das Ilhas Fiji? É bem provável que esse acontecimento ainda não esteja relatado nos livros de história da igreja, porque é um acontecimento um pouco mais recente, a partir aí dos anos 2000. Mas eu creio que é importante demais a gente falar a respeito dele e entender um pouquinho do que aconteceu lá. Só que antes da gente começar a falar a respeito deste assunto, eu quero pedir para você, caso não seja inscrito nesse canal, que você se inscreva, que você dê seu joinha, compartilhe com mais pessoas. Se você já é inscrito, muito obrigada. Se você nos acompanha aqui neste conteúdo, eu te agradeço do fundo do meu coração e peço que continue por aqui e compartilhando e divulgando mais a respeito de história da igreja. Então, falando a respeito do avivamento nas Ilhas Fiji, vamos voltar um pouquinho na história para compreender melhor o que aconteceu por lá. Fiji é um país localizado no Pacífico Sul, na Oceania, e é um arquipélago com mais de 300 ilhas, famoso pelas paisagens acidentadas, pelas praias repletas de palmeiras e pelos recifes de corais com lagoas cristalinas. Suas principais ilhas, Viti Levu e Vanuatu, abrigam a maior parte da população. Viti Levu é onde fica a capital, Suva, uma cidade portuária com arquitetura colonial britânica. Bom, os britânicos tomaram as ilhas em 1874 e permaneceram no controle até sua independência em 1970. Desde então, a história nas ilhas ficou bastante turbulenta devido à desarmonia racial, a impasse político e violência militar. Nas ruas havia saques, vandalismo, tumultos e violência, com muitos estabelecimentos comerciais destruídos. A economia entrou em colapso. Houve um motim no exército. A perspectiva para o povo de Fiji era muito sombria e o governo estava impotente para dar um fim ao caos. Entre muitos outros acontecimentos, essa situação durou por muitos anos, inclusive golpes de grupos políticos e extremistas. Logo, o turismo, que era tão importante ao país, foi terrivelmente afetado. Porém, um exame de consciência aconteceu entre os líderes cristãos daquele país. Eles sentiram que a desunião entre as igrejas era um fator que havia contribuído para a divisão na sociedade, de modo que foram chamados a atenção pelo presidente do país. As igrejas cristãs lá em Fiji brigavam entre si por divergências teológicas, mas para além daquilo que é aceitável. Não havia nenhuma espécie de comunhão entre elas, a tal ponto de parecerem religiões que eram totalmente opostas entre si. Muitas igrejas e denominações buscavam isoladamente renovação espiritual, mas eles perceberam que tinham que buscar ao Senhor em unidade para a solução dos problemas de Fiji, e essa solução só poderia vir de Deus. Eles convidaram todos os membros de todas as igrejas a aceitarem a responsabilidade para com o Estado e a nação e de orar a Deus para mudar a situação. Em todos os lugares e pelas ruas, as pessoas se uniram em oração, mas não era uma oração comum, era um lamento. Eles se humilharam, oraram, viraram-se para o Senhor, choraram diante dele, reconhecendo os seus pecados e reconheceram que era uma última chamada de Deus para aquela nação, para que eles procurassem por perdão e por misericórdia. Em oração de unidade, eles pediram para Deus liberar as suas bênçãos sobre o país, e nesta época um cerco do parlamento terminou de forma pacífica e os sequestradores foram presos e condenados. Os líderes denominacionais das igrejas ficaram juntos, tornando-se conhecidos como a Associação de Igrejas Cristãs do Fiji, e as pessoas continuaram a orar com eles. O Espírito Santo moveu os moradores, atraindo-os para as reuniões e para os cultos. Um forte desejo de Deus tomou conta do povo. O primeiro-ministro reconheceu mais tarde que as orações dos cristãos haviam livrado o país de um desastre.
Os cristãos juntaram-se durante 3 semanas de oração e ensino da Bíblia. Ao fim deste tempo, uma multidão de 10.000 pessoas se reuniu para ouvir o primeiro-ministro falar. Na ocasião, ele poderia ter usado a oportunidade para os fins políticos, mas em vez disso, falou sobre a necessidade de colocar a nação em retidão diante dos olhos de Deus. Ele reconheceu que todos os esforços para reconstruir o país não seriam nada se não fossem firmemente enraizados no amor e no temor de Deus. Ele confessou publicamente os seus próprios pecados e orou na plataforma, pedindo perdão e salvação. Pediu ajuda a Deus para governar o país corretamente. Aquele primeiro-ministro estava reconhecendo diante de todos a Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E um dos aspectos mais surpreendentes do avivamento no Fiji é a forma como Deus está renovando a criação. Depois de décadas de destruição, os recifes de corais inteiros estão sendo reavivados, cardumes de peixe estão voltando às águas da ilha e rios, e caranguejos são vistos andando pelas praias. Até as árvores infrutíferas anteriormente agora estão dando frutos. E há relatos que ainda hoje muitas pessoas no Fiji reservam um tempo todos os dias para orar e para estudarem a Bíblia juntas. Também existem relatos nos últimos anos que muitas áreas rurais foram mudadas por Deus, pois as pessoas se voltaram a Ele em arrependimento. Pelo poder de Deus, a economia foi renovada com grandes colheitas que antes eram escassas. Como eu já disse, recifes de corais mortos foram trazidos de volta à vida e grandes pescas ocorreram no mar. Águas envenenadas foram limpas e a terra árida ficou fértil de novo. Esta situação se deu principalmente através de um trabalho chamado Curando as Equipes da Terra. São jovens que voluntariamente oferecem o seu tempo para jejuar, orar, visitar e trabalhar, levando o evangelho para as áreas devastadas. Enfim, esse é um pequeno resumo do que aconteceu lá nas Ilhas Fiji. Um avivamento que tocou não apenas a igreja, trazendo unidade, sede por Deus, por oração, por buscar o Senhor. Eles foram reavivados pelo Espírito Santo e principalmente como esse posicionamento da igreja naquele país trouxe mudanças radicais na sociedade. Nós vemos inclusive Deus operando na própria criação, trazendo de volta recifes, pesca, por causa da oração e por causa da dedicação do seu povo em buscá-lo em espírito e em verdade. À medida que sua fé aumenta, os fijianos começam a ver o que Deus pode fazer, até mesmo através de suas próprias histórias. Eu creio que Deus está levantando Fiji nesta hora como modelo de sua graça para ser transmitido. É um novo dia para Fiji. É inacreditável, mas está chegando. Eu apenas louvo a Deus. Eu apenas louvo a Deus pelo que Ele está fazendo aí. E não há nada mais, não há nada mais para fazer, nada mais para dizer, a não ser isso.
deixar aqui na descrição do vídeo um link para um documentário específico falando do que aconteceu nas Ilhas Fiji, para que você possa ter mais detalhes a respeito de toda essa história. E você, conhecia essa história do avivamento lá do Fiji? Espero que essa história tenha animado o seu coração, tenha aquecido o seu coração, que você se sinta aí muito mais encorajado a buscar ao Senhor, porque Deus não fica sem voz na história. A história da igreja não é só a respeito de fatos muito antigos. Deus continua escrevendo a história do seu povo, da sua igreja hoje, no nosso tempo. Que você fique atento para vê-lo escrever, que você seja parte daquilo que ele está escrevendo. Amém? Eu fico por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.